Graça e paz aos irmãos, amém? Amém. Glórias a Deus, mas essa noite de oportunidade, de bênção, de saúde, que o Senhor Jesus Cristo, com seu imenso amor e graça, tem nos concedido, né? E louvamos a Deus por esses louvores, pela oração, pela presença dos irmãos que aqui estão, por você que tem acompanhado, e eu tenho certeza que o Senhor tem muitas coisas, né, para nos ensinar. A palavra do Senhor tem muitas coisas também para nos ensinar. Nós temos muito que aprender nesse mundinho, né, com Deus, com o próximo. Temos muito que aprender no dia a dia. E a cada dia é uma oportunidade de aprendizado, a cada dia é uma oportunidade de crescimento. Eu sempre digo para a pastora Cida que depois que os cultos voltarem ao normal, eu tenho tanta coisa para contar que vai dar briga junto com os irmãos que vai contar primeiro as experiências. Porque é muita coisa, não é? Muita coisa, dentro de casa, fora de casa, no trabalho, na rua. E eu tenho visto que Deus tem assim trabalhado de forma maravilhosa, irmão. Irmão, eu não sei você, eu não sei a vida de muitos irmãos, você ouvinte, talvez esteja um pouco diferenciado do que eu vou dizer, no sentido ainda, se não entregou a vida a Jesus, se ainda não é cristão, mas mesmo assim, Deus tem feito maravilhas na sua vida, eu tenho certeza, e ainda há de fazer. Mas com nós que somos já com a vida entregue ao Senhor, que somos servos e filhos do Senhor Jesus Cristo, nós temos vivido experiências assim tremendas, vivido assim, visto e vivido o agir de Deus sobre as nossas vidas. Eu achei que essa dificuldade da pandemia, a Igreja Resgate e Comunhão, ela ficaria assim, literalmente parada, criando teia de aranha, como diz, né? Criando pó. Mas como a igreja viva não é o templo é só uma construção humana, a igreja viva é eu e você. Eu tenho visto que, não toda igreja, que é uma pena, mas uma boa parte dos irmãos entenderam o que é ser cristão. Uma boa parte da membresia entendeu a importância de ser cristão, de ser crente, de servir a Cristo e de ser servo do próximo. Ninguém quer ser servo do próximo. Ninguém quer servir o próximo. Mas como cristão, mais ainda como obreiro, nós temos a responsabilidade e o dever, espiritualmente dizendo, de entregar, de ser servo do próximo, de ajudar as pessoas. E o próximo não é só a igreja, é as pessoas que Deus colocarem naquele dia, naquele momento, no nosso caminho. Então, se você está vivendo uma vida aí parada, isolada, achando que só vai cair coisas do céu, é melhor você começar a se mover. Porque Deus te chamou não para ficar escondidinho. Ele chamou para obedecer às regras do homem. Ele chamou para você obedecer às regras da Organização Mundial de Saúde. Perfeito. Mas é para você fazer a obra. É para você abrir a tua boca. É para você estender a tua mão e ajudar o próximo. Porque se o próximo está aparecendo na tua vida, ou ele te ligou, ou Deus colocou na sua frente, é que é para você ajudar, não outra pessoa ajudar. É para você ajudar. É para você ser útil nesse momento. Não é a pandemia, não é a tribulação, muito menos a grande tribulação que vai ser pior. Nada disso vai poder parar e pode parar o adorador, o servo, o filho de Deus, que somos eu e você. A igreja, templo, está lá parada, depois a gente vai, quando abrir, vamos limpar. Porque cria um pozinho, como eu disse, uma teia de aranha. Nós, igreja viva, já estamos limpos. E a igreja viva é que leva as condições. É que leva as coisas de Deus para a irmandade e para o próximo. Amém? Então, está na hora de se despertar. Não arruma desculpa com pandemia, que pandemia não é o suficiente para pedir desculpa a Deus do que está acontecendo. Amém? Seja útil aonde você estiver. Trabalho, condução, na vizinhança, na parentela. Saiba ganhar as pessoas para Jesus. Saiba colocar o amor em ação. Amém? Porque isso que Deus nos fez. Nos chamou para servir a Ele em qualquer época e momento de nossa vida. Enquanto estamos na terra, é para servir. Quando estiver no céu, vamos servir de outra maneira, Cristo de outra maneira, em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu quero, neste momento, te convidar a pegar a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia, você que está aí com o seu celular ou tablet, ou até mesmo ela fisicamente. Já deixa ela
aí abertinha, que eu já vou passar para você o texto. Mas, enquanto você pega a sua Bíblia e abre, eu quero que você está do outro lado. Talvez você esteja sozinho, talvez você não esteja. Se você estiver com sua esposa, teu filho, se estiver com um vizinho, um parente, um amigo, fala para ele prestar atenção na palavra. Fala para ele, tira esses minutinhos aí, meu querido. Tira esses minutinhos, minha querida. Vamos prestar atenção nesse culto, na palavra também. Porque a palavra, hoje, ela vem em direção aos nossos corações. Como todo dia, logicamente. Mas convida ele. Talvez você nunca convidou. Desde quando começamos a fazer esse culto ao vivo pela live. Talvez você não tenha ainda tido a coragem de convidar o esposo ou a esposa. Chama ele. Chama ela. Ele precisa ouvir de Jesus. Ela precisa ouvir de Jesus. Então reúne a família, reúne o seu parceiro aí, o amigo, parente, o esposo, a esposa, o filho, para ouvir. Agora é a hora de ouvir a palavra. Não é de assistir TV, não é de ficar em redes sociais normal. É hora da palavra de Deus. Amém? Então, enquanto você chama, eu quero dar uma introdução nesse texto que nós já vamos abrir. Numa época em que Jesus estava com o seu ministério terreno, ou seja, visitando os lugares, visitando as aldeias, visitando pessoas, que Jesus veio salvar pessoas, vidas. Este é o trabalho, o ministério de Cristo, salvar almas, salvar vidas, que sou eu e você e a humanidade como um todo. Teve uma época que Jesus estava fazendo o seu trabalho, como sempre acompanhado com alguns discípulos, e Jesus ia passar por um lugar muito importante. Jesus ia passar por um lugar que ia mudar a história daquela região. Jesus ia passar por um lugar que, inclusive, ele, com seu poderio divino, sabia que ia encontrar uma pessoa, que lá estaria uma pessoa. Jesus, irmão, não era religioso. Jesus, ele veio para os doentes, para os necessitados. Aquele que reconhece o seu pecado, que reconhece a sua falha, que sabe que é doente espiritualmente, sabe que precisa mudar, sabe que precisa se aproximar de um Deus verdadeiro. É para esse que Jesus veio. É para essas pessoas que Jesus veio. Lá da sua época. E hoje é a mesma coisa. Mas esse dia marcou a região que Jesus passou. Se tornou um falatório muito grande daquilo que Jesus fez. E o engraçado é que anteriormente, quando nós vamos ler aqui, Jesus havia ensinado um jovem sobre a importância de herdar o reino dos céus. Se desligar das coisas da terra. Se desligar das coisas terrenas. E logo em seguida, esse acontecimento, o que Jesus ensinou, não aconteceu com o jovem, mas aconteceu com uma pessoa que mudou a história daquela época. Vamos estar abrindo nossa Bíblia no livro de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Lucas capítulo 19 diz assim: Lucas 19, a partir do versículo 1. Glórias a Deus. Amém? Amém. O texto diz assim, amada igreja: entrando em Jericó, Jesus atravessou toda a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos republicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, porque por ser ele de pequena estatura. Olha que interessante, irmão. Jesus atravessa toda a cidade. As pessoas já estavam seguindo, porque Jesus passava, Jesus vai passar, Jesus vai passar.
Então vamos trazer o filho que está doente, vamos trazer aquele que está precisando de alimento, vamos trazer o parente, vamos trazer o amigo, vamos trazer a pessoa enferma. Perfeito. Era assim. Aonde Jesus passava, muitas pessoas iam atrás dele. Cada um com a sua necessidade, cada um com o seu modo de pensar. Mas Jesus sempre ensinou que aquele ou aquela que vier buscá-lo, que venha crendo na salvação. Não só na bênção, não só na providência, não só na prosperidade, não só no milagre atual. Poderia ocorrer o milagre, mas o que Jesus queria é que a pessoa entendesse que, por mais que foi curado, por mais que foi abençoado, por mais que fosse próspero, era para a pessoa seguir a Jesus por amor. Seguir a Deus por amor. Por aquilo que eles têm de melhor e maior, que é o amor. O milagre é consequência. A prosperidade é consequência. A salvação é o principal que ele estava oferecendo. Então, quando Jesus entra na cidade de Jericó, atravessa a cidade, diz o texto que um homem muito conhecido, muito famoso e muito mal visto, muito criticado também, com o nome de Zaqueu. Então, Jesus da cidade, este homem tomou uma decisão muito importante. Mas imagine quantas pessoas se ajuntaram para ver Jesus passar. Quantas pessoas queriam tocar em Jesus? Quantas pessoas queriam oferecer algo para Jesus? Quantas pessoas queriam receber um abraço de Jesus? Como até nós gostamos até hoje. Queremos também. Quantas pessoas devem ter colocado naquele caminho, naquela estrada principal, pessoas doentes, enfermas, endemoniadas, pessoas com defeito físico, psicológico e emocional. Aquela estrada, irmão, deve ter ficado totalmente lotada. Se você analisar o texto, ler, você percebe que havia muita gente. Porque o Cristo estava passando. O Cristo estava visitando Jericó. O texto diz que um homem chamado Zaqueu, ele era chefe dos publicanos, ele era judeu, trabalhava como chefe dos publicanos. Os publicanos eram coletor de impostos do Império Romano. Só que Zaqueu não cobrava os impostos normal. Zaqueu sempre explorava o seu povo, sempre cobrava mais, sempre queria propina. Engraçado que hoje não mudou nada, né? Hoje está pior ainda, né? A corrupção grande. E Zaqueu ficou conhecido justamente por essa má fama. O nome dele correu toda aquela região. Não foi porque era um homem bonzinho, não foi porque era um homem que tinha um caráter bom, não. Foi porque era ladrão mesmo. Além de ser chefe dos publicanos, ele era ladrão, ele concordava, ele também acabava extorquindo o povo, o seu povo, a sua nação, o povo judeu. O texto diz que mesmo ele sendo chefe dos publicanos, ele tomou uma decisão no versículo 13, irmão. Olha que nós estamos falando de um homem criticado, de um homem ladrão, de um homem desonesto, de um homem riquíssimo, de um homem que conhecia muitas pessoas famosas e políticos do Império Romano, uma pessoa com uma casa linda, uma pessoa que andava bem vestido, uma pessoa que tinha boas comidas, bons calçados, boas vestes, uma pessoa top. Hoje, um rico, um top. Quem era? Zaqueu. Zaqueu tinha tudo que o mundo oferece. Tudo. Tudo. Só que Zaqueu não tinha o principal. Talvez Zaqueu tivesse a intenção
de exagerar nos impostos da sua própria raça, né? Os judeus, israelitas da época, exagerando, cobrando a mais. Talvez ele alcançasse uma posição mais elevada, talvez ele alcançasse, ficasse lá mais rico, famoso do que alguns políticos romanos, aumentar, chegar a ter um império. Não sabemos o que tem passado pela cabeça de Zaqueu antes dessa passagem. Mas uma coisa é certa, Zaqueu tinha tudo que tinha na terra, mas ele não tinha salvação. Ele não tinha a entrada no reino dos céus. Ele não tinha entrada no reino de Deus. Aí o texto diz aqui no versículo 3 que Zaqueu, ele procurava ver Jesus. Sabe o que eu aprendo aqui? Com tudo que Zaqueu tinha, com tudo que Zaqueu era mal visto e falado, Zaqueu entendeu. Aqui Zaqueu entendeu. Nessa passagem única que só tem no livro de Lucas, Zaqueu entendeu que não adiantava nada disso se ele não tivesse a vida eterna. O engraçado é que se você for olhar no capítulo aí ao lado, capítulo 18, a partir do verso 18 também em diante, você vai ver que Jesus está dando uma lição. Jesus fala para o jovem pergunta para Jesus, o que eu faço para herdar o reino dos céus? Eu já faço isso, aquilo, outro. O que eu faço? Jesus conhece o coração de cada um de nós. Jesus então falou para ele assim, que bom que você cumpre os mandamentos da lei. Então, uma coisa só te falta. Aí o jovem ficou ansioso e fez a pergunta para Jesus, o que, bom mestre? O que me falta? Vende tudo que você tem e dá para os pobres. Porque diz o texto que esse jovem era riquíssimo. Riquíssimo. Mas Jesus não estava falando para esse jovem, literalmente, pegar as suas riquezas, desfazer dela, vender e distribuir aos pobres para dizer assim, olha, eu sou caridoso, eu sou piedoso. Não! A semelhança desse jovem é com Zaqueu. Jesus estava ensinando o seguinte, não adianta você cumprir a lei se o seu coração estiver ligado a alguma coisa, a um tipo de Deus, no caso, o dinheiro. Se apegou ao dinheiro, é um erro que Deus não gosta. Se apegou às coisas materiais, não adianta, irmão. Se apegou às coisas mais humanas do que a Cristo, não adianta. Por isso que o tema dessa mensagem é, nada pode ficar entre você, entre a sua alma e a Deus. Nada pode ficar entre você, a sua alma e a Deus. Porque se tiver uma coisa entre Deus e eu já estou errado. Eu já estou errado. Zaqueu entendeu isso, o jovem não entendeu. Por isso Jesus, depois que faz esse teste com o jovem, diz que ele entristeceu, era muito rico, entristeceu, foi embora. Aí Jesus diz aos seus discípulos que é mais fácil, né, o camelo passar pelo fundo da agulha do que o rico ser salvo. Jesus não está dizendo que o rico não é salvo, porque Zaqueu, ele provou que Zaqueu é rico e no final foi salvo. Jesus está dizendo o quê? O que Jesus ensinou para o jovem, Zaqueu, sem ouvir esse ensino, aprendeu. O próprio Zaqueu aprendeu. Para que eu vou ter dinheiro? Para que eu vou ter uma posição de chefe? Para que eu vou ter fama? Sabendo que tudo isso aqui vai embora, eu, quem sabe, eu tenho uma certa idade, eu também daqui a pouco eu vou embora. E vou para onde? Já fez essa pergunta para você, amado? Para onde você vai se você morrer hoje? Para onde você vai? Para onde você vai se o seu coração está no seu dinheiro? Você vai morrer, não vai gastar nada, vai gastar os outros. A família vai gastar. Ou o governo vai ficar. A Bíblia não condena ser rico. Ela condena amar o dinheiro acima de todas as coisas. O que separa a sua alma, a sua vida e Deus? Um carro? 2, 3 carros? Quem sabe a sua posição no trabalho? É chefe, é respeitado, é querido, todo mundo gosta.
ganha bem, ou o amor está maior às outras pessoas, às outras coisas, às outras questões. Nada pode estar entre você e Deus. Nada pode estar para atrapalhar, para impedir o seu relacionamento entre você e Deus, entre eu e Deus. Nada. Nada, nada, nada. Literalmente nada. Nada pode atrapalhar, nada pode impedir. Que senão vamos ter que começar do zero de novo. Como Zaqueu passou a entender isso a partir do versículo 13 em diante. Olha que interessante. Então Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Vamos ver quem é Jesus. Ouço falar tanto? Vamos ver. Mas não podia ver por causa da multidão, porque ele também era de baixa estatura. Mas aí, Jesus ia passar, Zaqueu era pequeno, Zaqueu não ia conseguir ver, mas Zaqueu não deixou a multidão desanimá-lo, não deixou. Mesmo tendo a dificuldade de aproximar de Jesus, ou ver Jesus um pouco mais perto, Zaqueu foi muito mais ligeiro, muito mais sábio, muito mais rápido. Mas que Zaqueu foi atrás, para ver quem era Jesus, foi. Olha que interessante o texto, amada igreja. Versículo 4. Então Zaqueu, correndo adiante, subiu no sicômoro, numa árvore, a fim de ver Jesus, porque Jesus havia de passar ali. Lembra que eu falei? A estrada principal, o caminho principal, havia uma multidão muito grande. Muito grande. E essa árvore, esse sicômoro que ele subiu, é uma árvore parecida com a figueira. Era plantada ao longo das estradas para produzir sombra para os que estavam, os navegantes, os viajantes. Descansava na sombra. Ela dava uma sombra muito gostosa, grande, e ali eles ficavam, debaixo da sombra. Só que Zaqueu não ficou debaixo da sombra. Zaqueu fez o quê? Subiu a árvore para ver Jesus de cima. Você precisa nessa noite sair da sombra da árvore. Você precisa subir a árvore, procurar a Jesus. Nós precisamos se aproximar de Jesus, não se esconder de Jesus. Está na hora de sair do conforto, que é a sombra. Sombra e água fresca. Lembre-se desse ditado? Sombra e água fresca. Quem não quer? Todo mundo quer. Mas temos que parar com essa desculpa e com esse comodismo. Temos que se aproximar do Senhor Jesus Cristo. Temos que buscar a oportunidade, como Zaqueu teve e buscou essa oportunidade também. Zaqueu então sobe na árvore do sicômoro. A multidão vai passando depois, devagarinho, caminhando. E Zaqueu fica lá observando o mestre se aproximar. O mestre passar debaixo da árvore. Olha que lindo. Versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar aonde Zaqueu estava, Jesus simplesmente olha para cima. Olha só. Olha para cima. E diz assim: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar ou pousar na sua casa. Quantas vezes Jesus já falou isso para você? Abra o teu coração, porque eu quero fazer uma obra na sua vida. Entregue a sua vida a mim, que eu quero fazer uma obra na sua vida. Deixa eu entrar na sua casa, ou seja, no seu coração, e você não deixa Jesus entrar. O que você está esperando? O que você, a sua família está esperando? O que você, homem ou mulher ou jovem, está nos ouvindo essa noite, está esperando? Jesus já está passando perto de você com as mensagens. Todos os dias. Com a Bíblia, todos os dias. E você não percebeu que é a hora de você parar, que é a hora de você se entregar a Jesus, que é a hora de você mudar de vida. Zaqueu mudou de vida, igreja. Zaqueu se tornou uma pessoa totalmente diferente depois dessa passagem.
Há tempo de você mudar, há tempo de ser transformado, mas é preciso crer em Cristo como Filho de Deus e aceitá-lo como o único e suficiente Salvador. Para de viver a vida de pecado, para de viver a vida de erro, a vida que é ilusória, passageira, e você fica de mal a pior. Mas o orgulho não deixa entregar a vida a Jesus. Porque os crentes são loucos, os crentes são fanáticos. Não somos fanáticos, nós somos loucos sim por Jesus. Porque Jesus merece todo o nosso amor, ainda que nem se compara ao dele. Nunca vai ser comparado, inclusive. Está na hora. Está na hora de você entregar a sua vida e mudar como o Zaqueu mudou. E Zaqueu era rico e mudou. Você é pobre, está esperando o que para mudar a vida? É pobre de espírito? É pobre de dinheiro? Você está esperando o que para mudar a sua vida? É hora de entregar a sua vida a Jesus. As coisas na terra, os acontecimentos na terra, vai acontecer no seu devido tempo, mas vai acontecer. E a cada acontecimento, entenda uma coisa, a cada acontecimento haverá sempre uma quantidade de mortos no Brasil e no mundo. Então, nós que estamos vivos, você que está vivo, temos que se aproximar de Deus, servir a Deus, servir a Cristo. Porque se Ele nos chamar de vida, nós já sabemos para onde vai. Porque se Ele te chamar e você não estiver com Cristo, você não vai para o céu, você vai para o inferno. Não vai para o céu. Não tem meio termo. Ou é céu, ou é inferno. Olha que interessante também. Versículo 6. Zaqueu, muito ligeiro, desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. É isso que nós precisamos fazer. Receber Jesus com alegria. A salvação individual. O homem busca, a mulher busca, o filho busca. Papai busca, mamãe busca. É individual. E ele recebe Jesus com alegria na sua casa. Ainda que seja casa literal, mas também diz o texto que dá a entender que, lendo o texto, aliás, dá a entender que Zaqueu aceitou Jesus também com alegria no coração. No coração. Versículo 7. E toda a multidão estava vendo isso, irmão. Toda a multidão ouviu Jesus falar: Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém pousar, deitar, descansar, comer, beber na sua casa. Mas não porque Jesus era comilão, era beberrão, como uns culpavam ele. Não. Porque Jesus chamou Zaqueu. Jesus disse que queria, que naquele dia ia pousar na casa de Zaqueu. Sabe por quê? Porque aquela casa, ou seja, Zaqueu, aquela casa haveria salvação. Salvação. Porque Jesus conhecia, aliás, o coração de Zaqueu. Como Jesus conhece o teu coração. Como Jesus conhece o meu coração. Irmão, naquele grande dia, quando estivermos na frente de Cristo, seja nós cristãos que estamos desconcertados, seja o mundo que não aceitou Jesus, não adianta. Não adianta falar: eu não fui na igreja porque minha mãe estava doente, eu tive que ficar com ela no hospital, noite e dia sem parar. Sempre haverá um momento de oportunidade para você entregar a sua vida a Jesus. Jesus nunca falou para você: aceita-me e fica na igreja 31 dias corrido. Nunca falou isso. Você colocou isso na sua cabeça? Não. Ele quer que você compreenda que Ele veio te salvar. E desse mundo perdido, tribuloso, Ele vai te oferecer algo melhor. Você não tem nem noção, porque diz o texto que a nossa mente não consegue imaginar. Algo melhor, maior, prazeroso, lindo, belo, magnífico, indescritível. E você arruma desculpa. Trabalho, doença, culpa esposa, você culpa todo mundo, menos você. Menos você. A gente culpa todo mundo, menos nós. E sabendo que nós é que estamos errados. Porque a salvação é individual. Está esperando o quê para tomar uma decisão hoje? Hoje Jesus veio ao teu encontro também. Como veio o encontro de Zaqueu.
Hoje Jesus quer transformar, salvar o teu lar, a tua vida, a tua casa, toda a tua família. Você precisa entender isso. Aleluia. Continuando aqui o texto. 7, versículo 7. Todos os que viram isso, ou seja, a palavra e a atitude de Jesus em ir à casa de Zaqueu e pousar na casa de Zaqueu, diziam assim, que Jesus tinha se hospedado na casa de um homem pecador. Ou seja, eu não acredito que Jesus, ao invés de... Olha só, presta bem atenção que o que vai ser descrito agora. A multidão, achando que era mais justo do que Deus, do que Jesus, achando que era mais certo do que Jesus, achando que era melhor do que Jesus, que era o bam, dentro da multidão, disseram assim, mas quem é Jesus? Por que ele foi na casa de um pecador chamado Zaqueu? Um homem ladrão, um homem pecador, um homem mal visto, um homem não sei o quê. Aí você não é pecador, não? E nós não somos pecador, não? E não somos desonestos também? E não somos falhos também? Porque é fácil acusar, né? Acusar. A multidão começou a acusar. Mas quem é a multidão para acusar Jesus? Quem é você para acusar Jesus? Quem sou eu para acusar Jesus? Não somos nada, irmão. Não somos nada. Mas Zaqueu fez uma coisa que muitos não estão fazendo. Zaqueu, com todo o seu erro e falha e pecado, Zaqueu sabia disso. Zaqueu usou o quê? De humildade. Quer saber de uma coisa? Estou errado, estou falho mesmo. Preciso mudar de vida. Vou entregar minha vida a Jesus hoje. Entregar minha vida a Jesus hoje. Olha que sábia decisão. Sábia decisão Zaqueu tomou. Vou entregar minha vida hoje para Jesus. Hoje eu mudo de vida. Esse homem vai passar por aqui. Eu vou subir nessa árvore. Eu vou ficar aqui em cima. Vou ver. Eu não sei o que vai acontecer. Mas hoje eu mudo de vida. E mudou a vida dele. Porque, na realidade, a Bíblia fala que ele rompeu a barreira com a multidão. Rompeu a barreira subindo uma árvore, com uma certa altura. Mas se você analisar o texto até o final que nós vamos ler, quem foi ao encontro de Zaqueu, Zaqueu não foi ao encontro de Jesus, ainda que ele foi atrás, que ele viu que ele subiu. Mas na realidade, quem foi atrás de Zaqueu foi Jesus de Nazaré. Jesus é que foi atrás de Zaqueu. Porque Jesus sabia que havia um homem chamado Zaqueu, quando ele passasse naquela estrada principal lá de Jericó, haveria um homem, porque Deus conhece a nossa alma, o nosso espírito, Ele nos conhece por dentro. Ele está no controle de todas as coisas. Zaqueu achava que ele ia em encontro de Cristo, né? Pelo contrário, Cristo foi o encontro de Zaqueu. Cristo poderia ter passado e ter ligado para Zaqueu. Se Zaqueu falar, olha quanta multidão, olha quanta criança, olha quanto idoso, olha quanta pessoa precisando. O texto não fala de ninguém, já viu isso? O texto não fala de cura de jovem, cura de idoso, não fala de cura de homem, cura de mulher, cura de ninguém. Só fala de Zaqueu. Oh, aleluia. Jesus marcou um encontro essa noite com você. Talvez você possa dizer assim, mas eu já sou crente, eu já sou cristão. Mas será que você tem uma fé como teve a fé de Zaqueu? Nós vamos chegar lá agora. Será que você teve a fé de Zaqueu? Será que temos a fé igual Zaqueu teve? Olha que não é fácil, hein? Rico, famoso, respeitado nesse político, na sociedade de um lado, o outro era criticado, o homem largar quase tudo para mudar de vida não é fácil. Só quem entendeu o plano de salvação de Cristo para cada um de nós. Versículo 8. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse assim: Senhor, vou dar metade. Olha só o que Zaqueu fez. Vamos voltar ali, ó. Zaqueu, por sua vez, versículo 8, se levantou e disse assim: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. Olha o que Zaqueu fez. Jesus visitou a casa de Zaqueu, com certeza. Foi bem recebido, ficou ali num lugarzinho, bebeu uma água, que sabe, um café, um chá, não sei o que tinha lá. A casa do homem era luxuosa, casa grande, né? O homem tinha dinheiro. Foi muito bem tratado.
Aí quando Jesus estava, vamos dizer assim, foi bem tratado, né? Jesus estava ali já recebido com toda a educação. Zaqueu então se levanta e começa a falar palavras que são sinais de um verdadeiro arrependimento. Verdadeiras palavras que são sinais do seu arrependimento. Ele diz assim, ó: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres. Espera aí. Então, se ele tinha um valor alto, aquele valor já ficou pela metade. Porque ele prometeu em dar a metade para os pobres. Não é isso que diz o texto? E diz assim, continua dizendo: e se eu roubei alguma coisa, vou restituir 4 vezes mais. Então, se ele tinha um valor alto, ele vai dar a metade. E se ele roubou mais alguém, que o texto diz que ele extorquia constantemente, né, as pessoas que iam pagar imposto, então na verdade ele deve ter de fato extorquido muita gente. Então ele vai ter que restituir 4 vezes mais para muita gente. Resumindo, a fortuna dele, que era grande, que ficou pela metade, mas restituir 4 vezes mais para cada pessoa que ele pegou, se tornou pouca. Comparando ao valor que ele tinha, se tornou pouca. É aí, irmão, que entra o verdadeiro arrependimento de Zaqueu. Zaqueu não queria saber mais daquele dinheiro. Zaqueu não queria saber mais daquela fortuna, daquela fama. Por quê? Porque fama e fortuna indevida, roubada, explorando a sua raça, explorando as pessoas, os comerciantes, os que pagavam imposto, então dinheiro sujo, um dinheiro indevido. Mas Zaqueu entendeu a questão do arrependimento, da salvação, e Zaqueu então fala: Senhor, vou dar para os pobres a metade. E se eu fraudei, em outras traduções diz assim: se eu fraudei, ou seja, fraudar foi o que ele mais fez, mais fraudou, eu vou dar 4 vezes mais. Então a riqueza dele diminuiu muito. Mas aqui eu estava ligando para a riqueza, porque aqui ele poderia ter pouco na terra, mas a salvação que chegou até ele vai lhe dar garantias, vai lhe dar prazer, vai lhe dar riquezas espirituais que nenhum dinheiro do mundo compra. A salvação, o dinheiro não compra. As belezas do céu também não compram o dinheiro. As belezas do porvir, ao morar com Cristo eternamente, nada compra. O dinheiro humano não compra. É nojento o dinheiro humano. Não se compra. Mas a fé em Cristo, aceitar a Cristo, viver com Cristo, obedecer a Cristo, isso vai te dar riquezas espirituais que, como diz Jesus, as riquezas da terra vai enferrujar, vai se perder. As riquezas do céu, nenhum ladrão rouba e nenhuma ferrugem vai corroer, que é as bênçãos celestiais. Então vamos sair um pouquinho da terra, vamos? Eu te convido nessa noite, vamos sair um pouquinho da terra e vamos entregar a vida a Jesus, vamos viver uma vida espiritual para chegar na região celestial, em nome de Jesus. Para concluir, irmão, o versículo 9, olha que interessantíssimo. Versículo 9 e 10 para concluir. Quando Jesus ouviu Zaqueu falar daquela maneira, quando Jesus viu que havia sinceridade nas palavras, no sentimento de Zaqueu, Jesus disse assim: hoje houve salvação nesta casa, pois também é filho de Abraão. Olha o que Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este, ou seja, Zaqueu, que era judeu, é filho de Abraão. Mas Jesus estava querendo dizer aqui, sabe o quê? Não é porque ele deu a riqueza, não é porque ele ia distribuir ou restituir 4 vezes mais a pessoa, não. Sabe o que eu achei interessantíssimo de particular nesse texto?
É que o texto quer dizer o seguinte: Zaqueu se entregou verdadeiramente a Cristo e creu em Cristo como Abraão creu. Por isso, ele é chamado filho de Abraão, pela fé que ele tinha, uma fé semelhante à de Abraão. Oh, aleluia! Aleluia! Olha, que era muito comum na época de Jesus falar isso: você é filho de Abraão. Por quê? Porque de lá que tudo começou também. A questão da fé foi. O exemplo, o pai da fé, quem é? Então para eles era muito importante citar Abraão como homem de fé. Aí Jesus disse isso para o homem que era ladrão, corrupto, o homem pecador. Jesus disse: você também é filho de Abraão. Ou seja, você tem direito à salvação, não porque você está dando dinheiro, mas porque você creu semelhante ao irmão Abraão. Aleluia! Aí no versículo 10, para terminar, diz assim, Jesus dizendo para Zaqueu: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Olha o que Jesus estava dizendo: porque eu, o Filho do Homem, Jesus estava falando dele, porque eu, Jesus, vim salvar, vim buscar e salvar. Olha, por isso que eu disse para você, quem foi atrás de Zaqueu? Foi Jesus. De Gênesis e Apocalipse, irmão, a gente vê Jesus indo atrás do homem, querendo mudar a vida do homem, melhorar o caráter do homem, transformar o homem, e o homem, na sua ignorância, não entendeu, não aceitou a Cristo como o único e suficiente Salvador. Um Deus, irmão, um Deus chamado Jesus, que deixou seu lugar de glória, veio pisar nessa terra nojenta, pecaminosa, para te procurar, para me procurar nessa noite, para buscar a tua alma e levar para o céu, buscar a tua família, salvar e levar para o céu, a tua casa, salvar e levar para o céu. O que você está esperando? O que você está esperando? Ele veio buscar e ele veio salvar aquele que estava perdido. Eu e você. Nós, simplesmente nós. A conversão de Zaqueu foi um cumprimento do exato propósito de Cristo ao mundo. O que Cristo veio ao mundo? Salvar as nossas vidas, nos levar para o céu. Então hoje, a oportunidade que Jesus te dá, que Jesus nos dá, não só de melhorar, mas para você que não é cristão, aí onde você está, entregar a sua vida a Jesus. Falar dessa passagem de Zaqueu para o seu parente, falar para teu esposo, esposa, filho, porque essa é uma passagem linda de conversão, linda de salvação, linda, e você precisa compreender que a nossa vida na terra é passageira, viu? É passageira. Você já parou para pensar, onde eu vou morar? Se eu morrer, ou se Jesus vier me buscar para o arrebatamento, onde eu vou morar? Você só vai morar no céu se você crer em Jesus, entregar sua vida a Ele e começar a seguir os seus mandamentos, que é a Bíblia Sagrada. Então hoje a salvação chegou até a sua vida, até o seu coração. Faz igual Zaqueu, abre o coração, entrega a sua vida a Jesus, aceita Jesus como o único e suficiente Salvador. E nós que estamos caminhando, talvez esteja balanceando, talvez esteja com a mente ou o sentimento psicológico um pouquinho abalado, duvidando de Cristo, duvidando de Deus, duvidando do poder do Senhor devido a essa pandemia, ou dificuldades que estão se dobrando. Não, não, não. Agora é a hora de se aproximar mais ainda do Senhor. Não é hora de duvidar, é hora de crer, é hora de ler, é hora de orar, é hora de entender, é hora de se aproximar de Cristo Jesus. Crer nas promessas dele e crer na sua vinda. Por isso que estamos na terra caminhando como cristão, porque ele vai vir buscar nós, porque ele vai vir nos salvar. A forma não importa,
O importante é que a gente vá para o céu. Mas você que ainda não aceitou Jesus, precisa abrir o coração e aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. E começar a frequentar, sim, uma igreja bíblica, que tenha palavra, que tenha verdade. Começar a congregar, começar a frequentar e obedecer a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que você entenda o que Zaqueu entendeu, que você se arrependa como Zaqueu se arrependeu, que você mude como Zaqueu mudou e que você aceite o que Zaqueu aceitou. Jesus, o lindo, como o único e suficiente Salvador.